Parece que a cada dia que passa tá cada vez mais difícil para conseguir um emprego na área de programação. E se você tá entrando na área agora, tá bem difícil mesmo. Eu quero compartilhar algumas dicas com vocês como que vocês conseguem se destacar nas suas entrevistas de emprego. Primeira dica: seja confiante. Eu sei que parece idiotice, óbvio, você tem que ser confiante no que você fala, mas às vezes a gente cai na ideia de que a gente não pode valorizar o que a gente faz. Claro, a gente não pode ser soberbo, a gente não pode ser aquele babaca que diz que fez tudo num projeto e tira todo o crédito do time, mas você tem que ter certeza do que você fez, você saber o que você fez é importante. Não menospreza falando, não, foi só um projetinho que eu fiz, ou não, eu trabalhei nesse projeto ou nessa empresa. Seja confiante. Exiba o que você fez, mostre por que o que você fez foi importante. Claro, isso leva tempo pra você aprender, isso leva tempo pra você aprender a julgar o que realmente é importante, o que não é, o que vale a pena ser falado, o que não vale. Mas não menospreze o seu trabalho, não menospreze o seu tempo, não menospreze o que você faz. Se você não tem um portfólio gigantesco de projetos ou empresas às quais você trabalhou, fala dos projetos que você fez sozinho. Meia dúzia, 1, 2, 3, mas não menospreza. Não fala, foi só um projetinho que eu fiz no curso, não. Fala, eu fiz esse projeto. Ele teve essa dificuldade, eu resolvi esse problema dessa forma, eu usei tal biblioteca, eu usei tal base de dados, exiba os seus conhecimentos. Não menospreze o que você faz. Seja confiante, acredite que o que você faz é importante. Você pode dizer, uma coisa simples, qualquer pessoa sabe fazer. Não é qualquer pessoa. Sim, talvez tenham 300 outras pessoas, mas valorize o que você faz. Saiba explicar o que você faz. Você, se conseguir se vender, vai ser uma das melhores coisas na sua entrevista de emprego. A segunda dica que eu tenho aqui pra vocês é: seja humilde. Parece que vai um pouco contrário à dica anterior, mas tem uma grande diferença entre você ser confiante e você ser babaca, como eu disse anteriormente. A humildade, ao mesmo tempo que você consegue valorizar o que você fez, é você reconhecer que você também teve a ajuda de alguém. Então, por exemplo, digamos que você trabalhou num time onde o seu time desenvolveu uma grande funcionalidade para a empresa com que você trabalhava. Claro, você tem que dizer, olha, eu trabalhei nessa funcionalidade, isso aqui entregou isso pro cliente, mas lembra, não fala que foi você que fez aquilo puramente sozinho. Ainda mais se você estiver no começo da sua carreira. Não foi só você. Existiram várias outras pessoas que tiveram input ali, e você reconhecer o trabalho delas fala muito sobre você e sobre o seu trabalho. E isso é uma das principais coisas que os entrevistadores hoje estão procurando. Pessoas que são honestas e que não são um inferno para se trabalhar junto. Porque no final das contas, a questão técnica não é muito difícil. Você consegue achar 300 pessoas que têm as habilidades técnicas que uma vaga, às vezes, de júnior ou de pleno está procurando. Mas uma pessoa que seja boa de se trabalhar e que seja humilde para aprender e consiga reconhecer a ajuda dos outros, isso é difícil. Isso é muito difícil de se achar. E isso é uma coisa que os recrutadores estão procurando e valorizam muito. Terceira coisa, aprenda a contar a sua história. Eu sei que você já deve ter contado a sua história 300 mil vezes e é um saco, acredite, eu sei. Quando você tá na época de entrevistas, você não aguenta mais falar sobre como que você começou, a faculdade que você fez, as empresas com as quais você trabalhou. Mas aprenda a contar isso de uma forma eficaz e concisa. Às vezes no começo, quando a gente tá voltando a entrevistar ou entrevistando pela primeira vez, a gente vai passar 3 horas falando sobre por que a gente escolheu aquele curso na faculdade, ou por que a gente entrou na área de programação, ou por que a gente trabalhou naquela empresa, ou por que aquela empresa era boa ou era ruim. Foca no que é importante. Foca nos momentos chaves da sua carreira. Fala, eu me formei na coisa XYZ. Eu trabalhei na empresa X. Eu fiz o projeto ABC. Saiba falar o que é importante e o que é relevante para aquela vaga. Se você sabe o que aquela vaga está procurando, então, por exemplo, se é uma vaga de front-end, não perca muito tempo falando suas experiências com back-end ou suas experiências com outras coisas. Claro, elas são relevantes também, você pode pincelar elas um pouco ali, mas foca no que realmente é interessante para aquele recrutador. Ele não quer passar meia hora, 40 minutos ouvindo sua história de vida. Simplesmente, ele quer ouvir o que você já fez ou o que na sua história é relevante para aquela vaga. Então aprenda a contar a sua história de uma forma que seja cativante, que demonstre que você sabe o que a vaga está procurando e como você se encaixa naquilo. Isso é o que eles querem saber. Quarta coisa, e eu acho que essa é uma das mais importantes de longe. Seja frágil. Seja humano. É fácil a gente querer vender uma persona nossa que é perfeita, que sempre sabe exatamente o que está fazendo, que conhece todas as tecnologias, ou que não tem nenhuma dificuldade. Mas é importante a gente conseguir também demonstrar que nós somos humanos, que nós temos sentimentos e nós temos questões pessoais. Claro, não tô falando aqui pra você tratar o recrutador como seu psicólogo,
Mas eu tô falando pra você, às vezes, pincelar um pouquinho da sua humanidade ali no meio. Por exemplo, eu já passei por uma experiência na qual a empresa na qual eu trabalhava teve um layoff. Eu não fui impactado, mas pessoas do meu time foram impactadas. Pessoas próximas a mim, pessoas às quais eu trabalhava regularmente, as quais eu gostava. E de um dia pro outro elas não estavam mais lá. Isso impactou muito a percepção que eu tinha da empresa. Me fez sentir que eu não era valorizado necessariamente, que eu era só mais um ali. Claro, eu tava feliz de não ter sido demitido naquela onda, mas eu tava muito triste pelas pessoas que eu conhecia que foram. Então, quando eu tava entrevistando, eu contava, quando me perguntavam por que você tá querendo vir pra essa nova empresa, o que tá acontecendo na sua empresa atual que você tá querendo sair. E eu contava. Eu falava um pouquinho, abria meu coração, e isso fazia uma coisa que é muito importante, criava uma conexão. Uma conexão entre mim e o recrutador. Porque ali não era mais simplesmente uma pessoa qualquer. O momento que eu abria e expunha uma coisa que pra mim era pessoal, digamos assim, ele conseguia me ver mais do que um simples candidato, mais do que simplesmente uma pessoa aleatória a qual ele tá querendo recolher os dados e ver se encaixa na vaga. Ele me via como uma pessoa. Ele me via como um ser humano, assim como ele, porque ele sabia que na vida dele tinham questões às quais ele lidava, ele estava vendo em mim agora uma pessoa com questões às quais eu lidava. Essa conexão é muito importante. Parece que é bobeira, parece que é idiotice, e claro, a gente tem que saber dosar isso aqui pra não fazer de mais ou não fazer de menos. Mas você conseguir criar essa conexão através de compartilhar um pouquinho da sua fragilidade ou da sua humanidade ajuda muito no processo de contratação de uma empresa. E a quinta coisa que eu tenho pra falar com vocês é o seguinte: não veja tudo simplesmente como sucesso e falha. A vida não é feita de vitórias e derrotas, ganhei e perdi. Não é meramente isso. A vida é um contínuo. Vão ter momentos de vitória, vão ter momentos de falha, vão ter momentos em que a gente tá super bem, vão ter momentos que a gente tá super mal, mas tá tudo bem. Não tem problema a gente ter dias em quais a gente não tá se sentindo melhor que a gente poderia ser. Não tem problema a gente não tá performando 101%. Não tem problema naquela entrevista a gente não ter contado bem a nossa história, ou a gente não ter falado bem, ou a gente ter compartilhado demais sobre as nossas fraquezas e inseguranças. Não tem problema. Continua aprendendo. Melhora. Usa aquilo como experiência. Desde que você consiga olhar para aquilo e entender que aquilo não termina quem você é. E que não importa se você tiver que passar por aquilo 100, 200, 300, 1000 vezes que sejam, aquilo não termina quem você é. Você determina quem você é. Você só falha, você só perde quando você desiste. Não desiste. Tenta, aprende, melhora, continua. É isso. É um processo chato, eu sei, é muito complicado. Nossa. Quando você tá precisando de um emprego ou quando você tá querendo entrar na área, é extremamente estressante, é cansativo, eu sei. Acredita. Mas não desiste. Não é fácil, mas ninguém disse que ia ser. Bem, e se disseram, mentiram. Continua. Não desiste. Não simplesmente aceita que você ter falhado uma vez quer dizer que você nunca vai conseguir. Você ter falhado uma vez quer dizer que agora você sabe como você não tem que fazer. E que agora você pode tentar de outra forma. E uma hora você vai conseguir achar. Não desiste de tentar. É basicamente isso que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que isso ajude vocês na busca de emprego. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Eu espero poder ajudar. E é isso. Eu vejo vocês na próxima. Até mais, pessoal.